Fala, seus cueca vazia. Vocês estão bom ou não? Léo Melo do Chinelo da Minhoca. Hoje eu vou apresentar não o processo inteiro, mas alguns flashes para vocês saberem como que é a produção de uma carteira, por exemplo. Esse vídeo é para o total e completo leigo, igual eu, que não sabe nem por que cabrito defeca redondo. Então, se você quer um negócio totalmente profissional, talvez seu lugar não seja aqui. Vamos lá. Aqui estão duas folhas de couro da Galeria Max. Então, você já compra ela pronta. Ela já tem um tamanho A4. Eu não sei se a iluminação vai favorecer, mas ela é um tamanho A4. Tem umas cores bem legais, ele já vem muito bem tratado. Esse aqui vai ser um azul, vai ser uma parte do meio da carteira. Isso aqui vai ser mais para um detalhe, mais para como decorativo, mas também vai ter uma função. A carteira em si vai ser uma carteira marrom. Então a parte externa e a parte interna mais visual vai ficar dessa cor, ok? Eu vou explicar alguns passos, as ferramentas que eu vou usar e vou mostrar mais ou menos uma marcação aqui. Nesse momento da marcação de tudo, pode ser que a câmera vai dar uma tremida, pode ser que vai vazar alguma coisa aqui, vocês me perdoem aí. Eu vou até pôr uma calça para poder fazer isso aí, porque vai que filma demais, né? Ninguém vai querer ficar vendo essa beldade aqui que vos fala, né? Mas é isso aí, agora nós vamos passar para os primeiros passos. Primeiro vamos falar dos moldes. Isso aqui é totalmente arcaico, ok? Isto aqui, acreditem os senhores, é um molde. Até fiz com caixa de supermercado. Isso é o molde que vai servir para o andar externo e um andar interno. Depois vocês vão entender por que eu chamo de andar. E isso aqui é a outra parte, que é onde vai ficar o porta-cartão. Certo? Então vamos lá. Como é que funciona para fazer essa carteira? Você vai fazer esse molde. Vou explicar em linhas gerais aqui. Você vai cortar nessa parte aqui, que tem um nome certo que eu não sei. Eu falo que é a parte que vai ficar para fora, a parte usual do couro. Corta por ela para você evitar erro. Se você cortar no fundo, pode ser que dê diferença. Para cortar, use uma ferramenta que realmente é efetiva, tá? Porque para ele não dar uns cabelinhos que dá na beiradinha do couro. Tem que cortar mesmo, sem dó. Então vamos lá. Como é que vai ser a minha carteira? Eu vou pegar e vou marcar nessa parte do couro, apesar de que eu vou cortar na outra. Eu vou marcar aqui. Eu já coloquei até aqui para servir de base para mim, onde vão ser as costuras, né? Então esse pontilhado ali é a costura. Então eu vou chegar, vou marcar aqui. Vou fazer um piquezinho aqui, um furinho aqui e outro pique aqui. Vou desvirar e com uma régua eu vou cortar tudo. E aí tem que estar reto, tem que estar bem esquadrinhado. Então vamos lá, aqui é o primeiro andar, então eu vou cortar assim. Vou separar essa parte. Vou vir com o outro que eu falei para vocês, que vai ser um andar mais decorativo. Vou cortar a parte externa e também cortar a interna. Então, no caso desse segundo couro, eu vou cortar a interna também. E aí, qual que é o efeito que eu espero até este momento? Eu espero ter esta base aqui para fora, este outro aqui para dentro e um costurado no outro. Então, esse couro azul vai me dar acesso aqui, ó, para colocar uma CNH, uma cédula aqui. Então, aqui eu já criei meu primeiro andar. E depois eu vou escolher talvez um lado azul e o outro marrom, isso eu vou ver na hora. Para cortar uma tira aqui, para quê? Para colocar aqui, ó, e ter mais esse bolso e aqui do outro lado mais esse bolso. Então, essa é uma carteira para quem carrega muita coisa e grande. Ela vai ficar uma carteira grossa. Então aqui vai ter uma entrada, aqui outra. Então dois compartimentos, 3, 4 compartimentos.
Aí, Léo, mas eu não quero quadradona assim. Tudo bem. Nesse aqui, por exemplo, você pode fazer um buraco aqui, ou um chanfro bonitinho aqui, redondinho, com um copo. Você pode enfeitar para quê? Para você tirar o cartão com mais facilidade. Mas a lógica é essa. As ferramentas que eu vou usar são um estilete de precisão. Isso aqui é bom para fazer cortes onde você precisa de muita precisão mesmo. A lâmina fica bem travada aqui e você trabalha assim. Eu não dispenso uma boa e velha tesoura. Você pode precisar. Só na parte de corte. Depois da parte de corte, você vai precisar de uma cola de contato. É cola de sapateiro. Quem nunca usou, essa cola tem uma particularidade. Você passa ela nas duas superfícies que você vai usar e deixa separado. Deixa secando. Quando ela não estiver colando no seu dedo, você coloca as duas em contato e na informática isso aqui é conhecido como sossega usuário. Você pega o sossega usuário, se você não tiver um sossega usuário de borracha, né, que é bom para não marcar, não tem importância, você pode usar uma coisa pesada. Você bate nos cantinhos onde você colou para tirar qualquer ar, para resolver. E no meu caso eu vou usar um groove para marcar a pontinha, para ficar simétrico e para a costura ficar um pouco escondida. Então eu vou usar isso aqui na parte mais externa, que é essa aqui. Depois de tudo pronto, tudo colado, porque essa é uma carteira que você só vai ter uma costura. Então eu vou poder fazer toda a borda de uma vez só. Aí eu vou usar uma régua para demarcar exatamente o que o groove marcou e vou usar o cinzel para furar. Esse aqui é um cinzel que ele deixa como se fosse uma pirâmidezinha. Tem um redondinho, esse aqui deixa mais uma pirâmidezinha. Linha e agulha, obviamente. Eu não sei se eu vou usar branca ou preta, vou decidir durante o projeto. Eu estou gravando num ângulo que desfavorece para vocês conseguirem notar tudo. A gente usa a base de corte, né? Vou chegar um pouquinho para cima aqui. A gente usa a base de corte, não é à toa. Ela te ajuda a esquadrinhar a coisa. Então tá aqui, ó. Eu coloquei ela aqui. Ela tem exatos 40 centímetros. Vocês estão vendo aí. E aqui ela também tá marcadinha, bonitinha. Certo? Então, para marcar, para esquadrinhar isso tudo aqui, eu vou aproveitar que esse cara já tá mais ou menos reto. E olha só. Ele tá, eu posso dizer que tá nos 23 centímetros. E aí, o que você pode fazer para você cortar retinho? Sobe ela um pouco, deixa ela no meio aqui, ó, para você ter referência. Coloca ela aqui e acha a mesma linha lá em cima. Poucas pessoas explicam como é que se usa uma base de corte, mas é assim, ó. Então aqui, ó, eu tenho certeza que ela tá nos 23, o que vai sobrar meio centímetro, mas eu tiro na diferença depois. Então, ó, sobrou uma mixariazinha e como eu deixei ele, vou colocar aqui, ó, para ficar melhor, para eu ter certeza, né, para ser bem didático. Como eu tenho certeza que ela tá alinhada aqui, ou seja, o couro tá 100% quadrado. E eu sei que são 23 centímetros. Esta base de corte em si, ela tem um problema que não repete os números lá em cima. Tanto que eu até deixei fora do esquadro. Se ela repetisse, ficaria mais fácil. Porque aí aqui, ó, coloca nessa linha e na outra, você sabe que o seu corte está reto. Então, para quem está começando, esta é uma boa dica. Olhando de cima, a perspectiva suas não está das melhores possíveis. Mas aqui, ó, são 13. Então, eu sei que ela vai ter 23 por 13. Aí, o que eu faço? Essa é a parte que você tem que tomar cuidado que não tem volta, né? Você pode até tirar, faz uma marca aqui no 23, ó. Faz outra marca aqui. Então, já temos duas marcas. Agora, é o que eu falei para fazer o ponto onde elas encontram. O ponto onde elas encontram, você coloca a régua aqui, faz um furo. Tá ali a marca. Existem várias formas de se fazer. Tem gente que gosta de pôr o molde aqui, ó, e cortar. Eu não gosto porque geralmente dá uma desbastada, dá uma corridinha de lado e você acaba cortando o molde. E eu vou precisar desse molde para fazer a outra parte. Então agora, só colocar aqui e descer o estilete. Faz um movimento único e forte.
vai parecer que cortou, mas não cortou ainda. Se cortar um couro desse, você vai ter que passar 2, 3 vezes. E outra, a base de corte, ela foi feita para aguentar o estilete, tá? Prefiro se você danificar ela. Agora é a parte dos cabelinhos que eu falei, ó. Ficou pouco. Então a gente vai finalizar esse restinho que eu falei. Pronto. Sem muito cabelinho. Então eu coloco ela aqui de novo, que o importante é ele estar centralizado em algum ponto aqui. No outro aqui. Eu sei que é no 13. Dei até uma parada aqui, né? O bom de não ser profissional é isso. Eu tinha falado 13, realmente são 13, mas eu não dei um espaço aqui de 1 centímetro para ficar mais didático para vocês. Então, na verdade, ela tem que estar no 14 lá. As marcas estão feitas, tá vendo? A sorte foi essa, ó. Aí, para facilitar a minha vida, o que eu vou fazer, ó? Eu coloco ele na linha do 14 aqui, que a marquinha está aqui, ó. Não sei se tá dando para vocês verem normal. A marquinha tá aqui, então eu até coloco o estilete aqui para facilitar e cheguei no outro ponto. E agora, vamos cortar. Vale lembrar que isso aqui é um trabalho de hobby, né? Hobbyista, e é a minha primeira. Então, se permita algumas falhas, tá, gente? Aqui, ó, pode fazer devagarzinho, é só não desesperar. Ele vai cortar bonitinho. Aí vocês podem notar que eu deixei um finalzinho aqui para quê? Para eu ter certeza aqui, ó, um pouquinho assim você pode fazer na mão e vai sair retinho. Vai com calma, isso aqui tem que ser um prazer. Se virou um martírio, tá errado. Qualquer imperfeição que ele der, você vai tirar depois no acabamento, na hora que você for fazer se for brunir a beirada. Apertou o finzinho aqui, acabou. Primeira plaquinha separada. Para o segundo, é a mesma coisa. Só que agora eu tenho uma vantagem, que eu tenho um molde, né? Então agora você vai colocar para você esquadrinhar. Como você já tem uma pronta, né? Como você tem uma parte pronta, você escolhe uma parte do couro e coloca para usar de referência. Você já tem esse como referência, o que você vai fazer? Uma marquinha aqui, ó, outra marquinha aqui, outra aqui em cima, ó, e outra lá no fim. Para unir esses pontos de forma bem esquadrinhada, é melhor usar aquela estratégia que eu falei da base de corte, tá? Você usa ela só para usar o esquadro, ó. Você vê que isso aqui tá bem no esquadro. Aí aqui tá no 18, ó. Eu vou seguir até lá em cima e vou olhar a linha, ó. Descer o estilete, vale lembrar, não precisa preocupar demais com o outro, tem que ficar perfeito. Isso é um trabalho artesanal, é hobby, tem que ser um prazer. Confirmando o gabarito, gravar de sunga também não foi uma boa ideia. Mais um andar pronto. Agora, a gente tem, ó, parte externa da carteira, uma das partes internas. Vocês podem ver que ficou bem próximo, né? Se permita um errinho ou outro também. Nós vamos fazer o pesadelo de quem está começando no couro. E é o que? O corte de seções internas. Eu deixei esse espaço aqui na esperança de que o meu dedo ia passar. Isso aqui seria o suficiente. Esse corte aqui eu vou marcar ele todo à mão e depois eu vou voltar com a régua. Então eu tenho que tomar cuidado para ele ficar reto. Vou até colocar ele meio de lado assim para anatomicamente, ergonomicamente ficar melhor para mim, porque eu estou filmando, tá, gente? Então aqui fica tudo mais difícil também. Além de eu ser iniciante, eu estou filmando. Então tudo fica mais complexo. O que eu falei sobre o molde? Tá vendo? Ó? A última seção, colocando o bisturi ali, o esperado é que eu vou ter uma seção mais ou menos bem feita aqui. Não tá tudo retinho. Agora eu vou ter que acertar no bisturi aqui, ó. Um detalhe que faltou falar é que você precisa de uma régua metálica. Tem várias explicações, né? O próprio estilete não passa aqui e geralmente elas não começam, não tem aquele zero aqui. Ela já começa onde você vai ter que medir. Isso facilita muito. Então, nosso molde. Estão aqui os 2 primeiros andares da carteira.
né? Aqui eu comecei a aplicar uma lixa, mas ainda vou melhorar. Realmente eu falhei aqui. Aqui ficou mais estreito. Mas ainda assim dá para passar a costura. Então eu posso passar a costura aqui e posso tirar um pequeno filete aqui se eu quiser que fique totalmente simétrico. Mas a costura ela tem espaço o suficiente para passar aqui, não vai dar problema nenhum. Os próximos passos aqui são... você vai montando ela em camadas, né? Eu vou cortar esses dois aqui. Vou dividir ele no meio e depois eu tiro uma fitinha. Você vai colocar o estilete lá em cima. Já falei que se não ficar 100% reto, não tem problema, porque você tira na lixa e se sobrar um pedacinho eu vou ter que tirar uma tirinha ali. 2 passadas de estilete. Separou. Agora a nossa base está toda pronta. Para montar a nossa carteira, vai ser assim, ó. Passa a cola aqui, passa a cola ali. Colou um no outro. Vê essa distância aqui, se tá certa. Está. Esse pouquinho que tá passando aqui, você pode deixar, né? Porque aqui, ó. Se você pega, é como eu falei, vai passar um pouquinho. Não tem importância não. Depois você passa o estilete. Depois de colado, você passa o estilete, tá tudo pronto. Então aqui e aqui. Só que eu não quero que ela fique toda certinha assim. O que eu vou fazer, ó? Então aqui tá saindo até bem, tá? Tá melhor do que eu esperava. Vou ter que fazer de forma que fique simétrico isso aqui, ó. Deixar talvez assim, ó, 1 centímetrozinho para eu ver, né? Depois eu vou tirar um pedacinho aqui para ficar simétrico com esse aqui. Aqui vai dar para a costura passar. Só que aqui eu tenho que fazer uma escolha. Se eu quiser fazer um detalhe aqui, a hora é agora. Eu tenho que fazer antes de colar o couro aí. Eu tô pensando em pôr um copo aqui, fazer um chanfro aqui e o outro aqui, ó. Só que vai ser difícil fazer eles ficarem totalmente simétricos. Então essa é a hora que talvez faça só de um lado. Melhor fazer só de um lado, porque um cartão que eu uso mais eu deixo aqui e aqui eu deixo algo que eu quero ficar escondido. Como eu expliquei o processo de colagem eu vou fazer numa área mais aberta, né, em outro ambiente. Então é isso, ó. Passou na beiradinha, eu travei só para ficar 100% igual. Na hora que eu deitar ela aqui, vai colar. Eu não gravei o processo de colagem porque ele é muito chato, tá? Então, eu deixei aqui, ó, de propósito, para vocês poderem ver. Isso aqui, eu ainda vou dar um acabamentinho na lixa aqui. Isso aqui eu fiz com um copo. Coloquei um copo, marquei e cortei depois. A costura aqui, ela vai passar bem rente. Aqui eu achei que não ficou tão ruim. Para uma primeira carteira, tá bom. Eu usei cola de contato, né? Cola de sapateiro. Você cola tudo aqui. Usei esse cincel grande e essa suvela aqui para abrir o buraco. Bati com um martelo para não agredir muito a suvela. E por incrível que pareça, quem cortou foi esse Ranger Grip aqui. Todos os cortes foi ele que fez. No final das contas, ele cortou melhor do que o estilete. E aí, é assim que fica. Você pega um toco de sacrifício, né? Põe embaixo. Bate. Eu deixei só o último para mostrar para vocês. Como é que você faz? Aqui, ó, ele fica duro de sair, ó. Normal. Porque o couro é muito resistente. E ele não sai. E ele não sai fácil, ó. Mas ele, sem perfurar isso aqui, a suvela não passa no couro. Aí você consegue ver aqui, ó, que tem uns buraquinhos. Aí você tem que ir. Tem gente que faz isso durante a costura, tá? Eu pego um momento para fazer todos. Você vai e passa a suvela aqui, ó, para você abrir um pouquinho. Porque a costura que a gente vai fazer é como se chama em inglês, ela é encadernação. É o saddle stitching. Eu vou colocar ela presa assim, ó, e vou costurando assim. Para costurar, eu vou utilizar uma linha branca e um par de agulhas. Vou mostrar para vocês. A linha vai ser essa e o par de agulhas esse. Ó, elas estão até com uma linha preta aqui. Vê que ela é uma agulha bem grossa.
Para costurar você precisa de 2 agulhas. E no momento que eu tô costurando, eu fico com essa suvela aqui que eu fiz na mão, ó, de Durepox. Porque se eu precisar abrir mais um pouquinho algum furo, é sempre bom você ter uma suvela por perto. E aí eu vou mostrar, eu vou costurar ela, eu vou mostrar o primeiro e o último ponto, porque não dou conta de costurar nessa posição não. É isso aí, seus cueca vazia. Finalização do vídeo. Vocês viram que esse vídeo teve uma quebra aí, né? A carteira que vocês me viram fazendo foi essa. E eu estraguei ela por inexperiência. Quando eu desvirar, vocês vão ver. Eu estraguei aqui. Quando eu fui cortar, eu não tinha o domínio ainda. Eu usei um negócio que pegou na linha. Então, a carteira é essa que vocês viram, ó. Aqui dá pra usar desse jeito? Dá. Vai soltar aqui? Não. Mas como é a minha primeira, né, por uma questão de simetria, eu posso cortar aqui, arrancar e costurar de novo, né? E aí fica a critério. E eu fiz outras. Essa aqui eu fiz do mesmo jeito. Inclusive a que eu estou usando, ela também tem uma falha. Ela tem uma falha na costura. Aqui, ó. Porque eu usei o groove para marcar e por falta de experiência o couro deu aquela tombada e ficou aqui. Mas aqui eu já fiz ela sem o detalhe aqui, ó. E vou te falar, ficou espetacular, tá? É minha carteira de uso agora. Eu só largo ela para a Wolf. A minha carteira de uso mesmo é a Wolf, mas precisar sair numa ocasião, eu tô usando essa aqui. E eu fiz uma outra que ela é meio centímetro maior. Por quê? Porque eu vi que a CNH aqui, em alguns momentos, ela fica um pouco mais difícil de tirar. E aí eu fiz, aí vocês estão, aqui eu já usei uma outra técnica de costura. Outra técnica de marcação e costura. Então essa aqui ficou um pouquinho melhor, tá vendo? Essa aqui, como é que eu fiz para costurar? Eu costurei assim, ó. Eu fiz em 2 linhas para facilitar. A costura que eu falei que eu ia mostrar, eu não mostrei pelo seguinte. Eu aprendi 2 técnicas e eu vou fazer um vídeo separado só de costura, para eu mostrar como que eu fiz. É super simples, porém o material é só em inglês e você tem que treinar. Tem gente que não entende o inglês e não tem paciência para ficar só vendo, né? Mas é isso aqui. Tô até sem as minhas luvinhas, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, ficou longo. Espero que o conteúdo tenha agradado. E se alguém quiser trocar uma figurinha aí de como mexer com couro e tal, eu tô aberto a sugestões, beleza? Valeu, meu povo. Um bom banho.